Jonas, capítulo número 3, versículo 1, versículo 2. Jonas 3, 1 e 2. Eu creio que a palavra de hoje vai virar uma chave na tua vida hoje. Amém? Essa mensagem de hoje, eu creio que Deus vai destravar algo dentro do teu coração hoje. Eu tenho certeza no que eu estou dizendo, que Deus vai destravar algo no teu coração acerca de propósito. Amém? Acerca de propósito. Você entenda só uma coisa, preste bem atenção aqui. Você não veio na terra, Deus não permitiu você nascer na terra e viver esse tempo por acaso. Existe um propósito de Deus na tua vida, no tempo que você está vivendo aqui hoje. Pastor, mas eu não sei falar inglês. Pastor, eu não tenho meus documentos ainda. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. O dia que Deus precisar de algum recurso humano para poder fazer o que Ele prometeu na tua vida, Ele deixa de ser Deus. O dia que Deus precisar de recurso humano. Jonas capítulo 3, quantos acharam, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: e veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade Nínive e prega contra ela a pregação que eu já te disse. Pela segunda vez, Deus vira e fala assim: Jonas, vai à cidade de Nínive e prega a mensagem que eu já te dei. Versículo 2: levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminhada. Amém por isso? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar pela tua palavra. Te louvar, Jesus, pela revelação da tua palavra. Que o Senhor possa ministrar, que o Senhor possa falar aos nossos corações hoje conforme a tua preciosa vontade. No nome de Jesus, eu me coloco aqui, Senhor Jesus, mais uma vez nesta tribuna. E que o Senhor possa usar a minha boca, possa usar a minha voz para ministrar os nossos corações conforme o teu coração nesta noite, ó Pai. Nós estamos preparados como uma terra preparada para receber, ó Pai, a semente, a revelação da tua palavra, no nome de Jesus. Sabe que você pode dizer amém? Aleluia. Meus queridos, preste bem atenção. Jonas, ele era um profeta que morava em Israel. E ele vivia no reino do norte, no reinado de Jeroboão. E Jonas, ele teve um lugar na história logo depois de Eliseu. Logo depois de Eliseu, Jonas teve então uma visitação do Senhor. Agora entenda uma coisa, Jonas era profeta. Jonas era uma pessoa que se dedicou ao ministério profético. Então ele era uma pessoa que conhecia a voz de Deus, conhecia os caminhos do Senhor, ele conhecia os ensinamentos, ele cresceu aprendendo acerca de Deus. Por mais que o tempo que ele estava vivendo era um tempo difícil, mas ele era uma pessoa que foi escolhida para Deus para algo. Entenda só, Jonas foi escolhido para algo. Pastor, mas o ministério de Eliseu foi um ministério grande. Exatamente, foi um ministério grande. Mas o ministério de Jonas não deixou de ser importante, porque Eliseu fez mais milagres do que Jonas. Jonas tinha um propósito, porque ele era profeta, estava na terra nesse exato momento. Então Deus olha para ele e fala assim: agora chegou a hora de você realizar aquilo que eu já projetei para a tua vida. Não porque, por isso que eu quis fazer essa introdução para você entender que por mais que ele estava ouvindo tudo que Eliseu estava realizando nas mãos do Senhor, não fazia ele menor ou nem fazia ele maior. Isso mostra que ele tinha um propósito na terra naquele exato momento. Amém? Você crê que você que está aqui hoje ouvindo essa palavra, porque Deus não fala para paredes, Deus não fala para caixa de som,
Ah, pastor, mas fulano tem que ouvir essa mensagem, era fulano que não veio hoje. Não, se fulano não veio hoje, a palavra não era para ele, é para você que está aqui. Deus não erra endereço. A Bíblia diz que Jonas, ele ouve a palavra do Senhor, e a Bíblia diz que quando ele ouve a palavra do Senhor, ele fala assim: eu não quero cumprir este propósito. Por causa de duas coisas, Jonas não queria cumprir o propósito de descer para Nínive. Por quê? Primeiro, o medo. Pastor, por quê? Porque Nínive era conhecida como a cidade, o povo que matava os profetas. Então amigos de Jonas tinham morrido lá. Aí Jonas disse e fala assim: eu vou descer a Nínive para poder pregar? Eu vou descer a Nínive para poder morrer? Não vou. E a segunda coisa que fez com que Jonas não quisesse ir até Nínive, porque no coração de Jonas, ele sabia que Deus era piedoso, que Deus era misericordioso, e que se o povo recebesse a palavra e o povo se arrependesse, Deus iria se arrepender do mal que iria fazer na cidade. Entenda só, irmãos. Então Jonas estava dizendo não para um projeto que Deus havia na vida dele por causa de coisas pessoais, por causa de situações pessoais. Ele estava colocando em jogo a salvação de uma cidade inteira. Ele estava colocando em jogo a vida de pessoas por causa de algo pessoal que ele precisava se resolver. E aqui é onde que entra a mensagem. Muitas vezes nós deixamos de cumprir chamados da parte de Deus por causa de problemas pessoais que nós precisamos resolver dentro de nós. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo aqui? Muitas pessoas deixam de viver o propósito de Deus por questões pessoais. Eu não posso, eu não consigo, eu não quero perdoar aquele fulano, eu não quero perdoar aquela fulana, eu não quero andar com fulano, eu não quero andar com fulana, eu não quero fazer isso, eu não quero aceitar o que o pastor está falando, eu não quero aceitar o que está acontecendo, eu não concordo com isso, eu não aceito aquilo. Aí você deixa de viver o propósito. Jonas, ele disse não para Deus. Por quê? Por questões pessoais. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque independente das nossas questões pessoais que nós vivemos, prevalece sempre a palavra de Deus na nossa vida. Aleluia. Come on, guys. Jesus, ele vira e fala assim, antes de morrer na cruz, antes de ser preso, ele vira e fala assim: Deus, passa de mim esse cálice. Existe uma pausa. Com a minha mente de pregador, eu imagino Deus olhando para ele, olhando para Deus. Imagem de pregador, tá, irmãos? Isso eu estou conjecturando. E lá, naquele momento que teve aquela vírgula, eu imagino que Deus mostrou para ele o Reiner Fidelis. Mostrou o Reiner Fidelis que andava no mundo do pecado. Mostrou você que andava no mundo do pecado. Aí Jesus vira e fala assim: Deus, passa de mim esse cálice, vírgula. Jesus falou para Deus: passa de mim esse cálice. Papai, passa de mim esse cálice. Aí a vírgula vem. Eu posso imaginar como um mente de pregador que Deus pega e começa a mostrar a minha foto, a sua foto, orando no inferno. Aí Jesus vira e fala assim: mas Senhor, não seja feita a minha vontade, não seja feito o desejo da minha carne, não seja feito o desejo que eu estou sentindo agora, mas seja feito a tua perfeita vontade. Porque no final eu vou ver o reino lá em cima, no final eu vou ver o reino conosco, no final eu vou ver a Cristiane, eu vou ver o Vicente, no final eu vou ver os filhos que estavam destinados a viver no pecado, viver no inferno, eu vou ver no céu conosco. Então seja feita a sua vontade. Aleluias! Aleluias! Muitas vezes, irmãos, nós fazemos a obra do reino de Deus, nós fazemos e vivemos o chamado de Deus, não é porque a gente quer. Muitas vezes a vontade é de picar o pau e chutar tudo mesmo, de não vir, de não fazer, de não pregar. Você acha que todo dia eu acordo com vontade de estar aqui pregando, irmãos? Come on. Eu sou uma pessoa muito alegre, Reiner Fidelis, mas nem toda vez eu acordo de manhã. Sabe aquele dia que você acorda de manhã e você fala assim: estou a fim de fazer nada, estou a fim eu quero ficar deitado hoje, assistindo Pica-Pau e Tom e Jerry, tomando chocolate quente com marshmallow. Come on, guys, só eu que sinto isso?
Não, é verdade. Tem vezes que você acorda e você fala assim, só que quando eu olho para a minha situação pessoal, eu posso até dizer assim, cara, eu não quero. Mas quando eu olho para a obra, para o reino, para o meu chamado, eu falo, eu vou. Porque lá naquele lugar, aonde eu não quero estar, Deus vai colocar uma palavra para me liberar na vida de alguém. E alguém será ativado naquela noite para poder viver o seu potencial na terra. Aleluia. Entenda só isso, que nem todo dia você vai querer pregar, nem todo dia você vai querer ministrar, nem todo dia você vai querer dar paz do Senhor para alguém, nem todo dia você vai querer falar alguma coisa para alguém que vai alegar o coração de uma pessoa. Mas se você entende que sobre a sua vida existe um chamado, existe um propósito, existe algo liberado de Deus para a tua vida, você tem que deixar de lado as suas coisas pessoais para poder viver o que o céu tem para a tua vida. Porque todo dia nós somos confrontados com todo o inferno tentando parar aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Jonas, ele vira e fala assim, Deus, eu não vou para Nínive. E a Bíblia diz que a decisão dele foi fazer o quê? Ele se levantou para quê? Para fugir da presença de Deus. Irmãos, alguém consegue fugir da presença de Deus? Alguém, você conhece alguém que conseguiu fugir da presença de Deus? Mas toda pessoa que não aceita o seu propósito acha que está fugindo da presença de Deus. Pastor, estou sentindo tão longe. Não é que você está longe, é porque você está fora daquilo que Deus determinou para a sua vida. Enquanto você está longe daquilo que Deus determinou para a tua vida, aleluia, você vai se sentir longe de Deus, mas Deus não está longe de você. Não, Deus não está longe de você. Jonas se levantou para fugir da presença de Deus, mas Deus estava lá, do lado dele o tempo todo. Por mais que ele achou, eu vou fugir, porque toda vez que você anda fora do propósito de Deus na tua vida, você vai estar sempre vivendo a mentira do inferno. Você está longe de Deus. Come on, guys. Está longe de Deus. E a Bíblia diz que quando ele levanta, ele então vai e desce para Jope. Olha só, irmãos, a Bíblia é clara em dizer que ele desce, porque toda vez que você não vive o teu potencial, não vive o que Deus tem para a tua vida, você desce. Desceu para Jope. E a Bíblia diz que lá em Jope, ele achou um navio. Irmãos, toda vez que nós não queremos exercer o que Deus tem para a nossa vida, nós vamos sempre achar algo que vai nos motivar a fugir mais ainda fora do propósito. Come on, guys. Não. Gente, deixa eu dizer para você uma coisa. Toda vez que nós não queremos exercer o chamado de Deus na nossa vida, vai ter sempre uma novela nova lançando que vai chamar a sua atenção. Não, ninguém assiste novela aqui não, mas eu estou só usando esse exemplo. Vai ter sempre um seriado, agora eu vou pegar você. Vai ter sempre um seriado Netflix que vai fazer você ficar acordado a noite inteira e não ter força para levantar no outro dia, nem para trabalhar. Come on, guys. Come on. Vai ter sempre um amigo que você vai conhecer ele, que vai estar sempre te chamando você para jogar bola, para poder ir no cinema, para poder fazer qualquer coisa, menos exercer o que Deus tem para a tua vida. Vai sempre aparecer um rapazinho bonito, um rapazinho bonitinho, cabelinho espetado, calcinha apertada, com a metade da canela aparecendo. Vai aparecer. Porque toda vez que você foge do teu propósito, sempre vai aparecer algumas coisas que vai te dar um empurrãozinho para você fugir. Come on, guys. Só que, quando entra no navio, o que ele faz? Ele paga. Irmãos, ele paga para poder entrar no navio. Sabe, irmão, sabe o que eu aprendo aqui? Que muitas vezes nós estamos dispostos a pagar
para poder viver aquilo que Deus não tem na nossa vida, do que aceitar uma palavra de Deus na nossa vida aqui dentro da igreja, para poder trazer uma oferta para Deus, para poder lançar uma oferta para o Senhor, para abençoar outras vidas. Nós temos facilidade de chegar no mall e gastar uma fortuna com roupa, sapato, tênis. Nós temos capacidade muitas vezes de gastar dinheiro com salão de beleza. Pastor, é errado isso? Não, não é errado. Tem que andar bonita mesmo, as moças, por favor. Toma minha esposa, por exemplo, anda bonita sempre. Amém? Anda bonita sempre. Mas entenda uma coisa, anda bonita, invista na tua vida, mas debaixo do propósito de Deus na sua vida. Debaixo do propósito, invista o que você tem em direção àquilo que vai te levar você para o propósito de Deus, que vai te levar você para cumprir aquilo que Deus chamou você para cumprir. Jonas, ele entra no barco, e a Bíblia diz que quando ele entra nesse barco, o que acontece com ele? Um sono profundo. Irmãos, aqui já tirou do âmbito natural das coisas e começou a entrar no espiritual. Por quê? Porque enquanto ele estava em movimento, enquanto ele estava pagando, ele estava bem. Agora a Bíblia faz questão de dizer que quando o navio estava no meio do mar, veio uma tempestade, veio onda, chuva, veio um monte de coisa para tentar derrubar o barco, e a Bíblia diz que Jonas estava dormindo na polpa do barco. Já é algo espiritual agora. Irmãos, porque não é natural. Não sei se você já andou de barco aqui. Eu já fui em barco pequeno, então já fui pescar, passei mal demais. Não tem como dormir. Não tem como dormir. Por isso que eu digo que isso aqui é espiritual, por quê? Porque no momento que está ali, aquela luta, o povo tentando tirar a água do barco, o povo tentando tirar as coisas do barco, e Jonas dormindo um sono profundo. Aqui está falando de algo espiritual. Enquanto muitas pessoas estão lutando lá fora, perdendo a sua vida lá fora, muitas vezes os que têm chamado de Deus estão dormindo um sono profundo. Deixa eu dizer para você uma coisa. Já viu? Eu sou doido para poder comprar. Se tivesse do meu tamanho. Já viu aqueles já viu quem tem criança aqui, eu tive. Você compra aqueles negocinhos que coloca a criança ali e fica assim, cantando um hinozinho. Gente, quando eu vejo uma criança naquilo, eu fico pensando, cara, se tivesse um Deus, eu também comprava. Como é que é o nome daquilo? Baby swing. Irmão, deixa eu dizer para você uma coisa. O diabo é profissional em criar baby swing para crente. Ei, toda vez que o crente está fora do propósito de Deus, o diabo sempre vai ter um baby swing para ele. Sempre vai ter um baby swing para ele, para poder fazer ele dormir tranquilo. Ainda vai colocar uma musiquinha ainda, para ele poder não se assustar com nada. Jonas estava aqui, irmãos, dormindo, enquanto havia uma tempestade lá fora. E o povo então começou a se incomodar com aquilo. E o povo então começou a ficar perturbado com aquela situação, porque eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eles eram pessoas que conheciam o que estavam fazendo, e agora estão vivendo debaixo daquela situação. Existe algo anormal aqui. Por quê? Porque Jonas estava dormindo no barco. Porque Jonas estava dentro do barco. Vou dizer para você uma coisa. Toda vez que você foge daquilo que Deus tem para a tua vida, você vira problema na vida dos outros. Não, come on, guys. Sabe o que muitas pessoas dão trabalho hoje? É porque estão fora daquilo que Deus tem para a vida deles. Porque o dia que você estiver vivendo o que Deus tem para a tua vida, você não vira um problema, você vira uma solução na vida das pessoas. Come on, guys. O dia que você, entenda só uma coisa, Nínive, quando Jonas chegou lá e pregou a palavra, ele virou uma solução para o povo. O povo se arrependeu, o povo pediu perdão a Deus, e Deus perdoou o pecado do povo, e Deus não mais permitiu que a cidade seja castigada pelos seus pecados. Mas quando ele estava dentro do barco, ele estava dando trabalho para quem estava no barco. Uma cidade de 3 dias andando, centenas de pessoas vão na cidade, e Jonas era o quê? A resposta que aquela cidade precisava. Mas um barco
que não tinha talvez nem 15 pessoas dentro, Jonas era o problema daquele barco. Come on, guys. Jonas era o problema daquele barco. Você está disposto? Deixa eu perguntar para você. Você está disposto a se levantar para viver o propósito da tua vida, para poder impactar uma geração? Ou você vai continuar dando trabalho para 2, 3 pessoas do teu lado? Come on, guys. Ou você vai continuar dando trabalho para 2, 3 pessoas que estão do teu lado? Ou você vai falar assim: eu não quero ser mais dor de cabeça para as pessoas que estão ao meu lado, mas eu quero ser a voz de Deus para uma geração que está precisando de ouvir uma palavra de arrependimento. Come on, guys. Aleluias. Por quê? Porque Jonas foi chamado para ser profeta. Jonas não foi chamado para poder andar em navio dando trabalho para ninguém. Jonas foi chamado para ser profeta. Aleluias. Deus colocou Jonas, irmãos. Jonas nasceu, viveu naquele tempo, porque Deus no seu conhecimento, porque Deus na sua infinita sabedoria já sabia que naquele tempo essa cidade de Nínive iria precisar de um profeta. E Deus então fala: vou fazer com que Jonas nasça nesse tempo, porque ele será o profeta para poder pregar uma palavra de arrependimento para Nínive. Está entendendo? Porque eu perguntei para você se você entende que existe um propósito de Deus na sua vida. Você entendeu? Porque você levantou a mão, falou que tem, né? Agora você não quer levantar a mão mais, né? Eu perguntei, quantos sabem aí? Todo mundo levantou a mão, glória a Deus. Irmãos, é bonito você levantar a mão. Melhor ainda você entender por que você está levantando a tua mão. É bonito vir na igreja, louvar a Deus. Melhor ainda se você entender por que Deus colocou você aqui nessa igreja. É bonito você vir nos cultos, é bonito você receber uma ligação do pastor, é bonito você vir e dar glória a Deus, aleluia, é bonito você cantar bonito, é bonito você pregar bonito. Melhor ainda quando você entende por que Deus te colocou aqui neste lugar. Come on, guys. E não é porque, irmãos, entenda só uma coisa: Jonas não foi chamado para poder pregar em Nínive porque ele era um bom pregador, porque ele era um bom cantor, porque ele é um bom administrador, porque a palavra é clara em dizer que Deus diz assim: Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu já te disse. Em outras palavras, para de ficar olhando para você e procurando algo que possa ajudar a Deus a realizar aquilo que tem na tua vida. Mas olhe para Deus e vê que Ele já te deu uma palavra no coração, que Ele já colocou algo na tua vida, que quando você foi gerado no ventre da tua mãe, Ele já colocou algo dentro de você. Então para de ficar usando as desculpas das suas frustrações, das suas mazelas, para não viver o que Deus tem na tua vida. Mas levante e fala: por mais que eu não tenha tudo que essa geração precisa para poder se destacar, mas eu tenho uma palavra que veio de Deus e que vai alcançar a vida de alguém, que vai alcançar o coração de alguém, que vai fazer a diferença na vida de alguém. Aleluia. Oh, aleluia, meu querido. Oh, aleluia. Então vamos pregar aqui hoje, irmãos. I feel like preaching today for you. Come on, guys. Entenda só uma coisa. Jonas, Deus vira para ele e fala assim: Jonas, eu já te dei a palavra, cara. Só que, irmãos, Deus é tão misericordioso, que usou aquilo que Jonas comprou, aquilo que Jonas investiu, para poder trazer ele de volta para o propósito. Eu vou dizer para você uma coisa: se Jonas não tivesse sentado dentro do barco e pagado para poder viajar, ele não tinha caído na boca de um peixe grande. Tem horas que Deus vai dar corda, vai dando corda, porque lá na frente Ele sabe como te pegar. Ele sabe. E você, deixa eu dizer para você uma coisa: sabe por quê? Porque Deus é misericordioso na tua vida, Deus é misericordioso na minha vida. E por mais que muitas vezes, eu preguei aqui no começo, que nós não queremos estar muitas vezes no ambiente, nós não queremos falar, nós não queremos conversa, nós não queremos atender telefone de... Irmão, tem dia que não dava para atender telefone de crente. É verdade, irmãos. Eu falei, não sei com quem eu falei assim, falei com minha irmã, falei assim: Rosiane, vamos tirar umas férias na Flórida, vamos levar meu pai lá, para poder tomar banho de praia. Igual um menino, irmãos, costa de areia, praia.
gosta de praia, fica alegre, feliz. Vamos levar o... Só que é o seguinte, nem telefone eu quero levar, porque eu não quero contato com crente. Quero tirar férias. Ela ficou assustada assim, eu falei, tô brincando, Rosiane, não é assim não. Mas, irmãos, esse é o Reina Fidelis que vocês estão vendo aqui. Esse é o Reina Fidelis, que muitas vezes ele acorda de manhã e não quer atender o telefone de ninguém para não poder ficar ouvindo o problema de ninguém. Come on, guys. Não basta a noite mal dormida, não basta os problemas que eu tenho que resolver. Aí, acorda de manhã, tem um crente me ligando com problema. Come on. Mas quando eu pego o telefone e eu atendo o telefone e eu começo a conversar, Deus enche a minha boca e coloca uma palavra naquele momento, aquela pessoa é restaurada. Então, não é eu, não é as minhas mazelas, não é o que eu penso, é o que deixei de pensar, é a palavra que Deus já colocou dentro do meu coração. Jonas, eu sou misericordioso com você, cara. Eu vou de novo vir até você. E de novo eu vou falar com você. De novo eu vou despertar você. De novo eu vou ativar você. De novo eu vou falar com você. Vai até Nínive. Porque o povo que está vivendo lá precisa ter uma oportunidade de ouvir uma palavra de arrependimento. O povo que está lá precisa ouvir uma palavra de arrependimento. Aleluias. E a questão toda, que a palavra que Deus colocou no teu coração, não é para poder atingir só pessoas boas. É para atingir pessoas ruins. Porque na nossa visão, as pessoas podem ser ruins. Mas na visão de Deus, se elas se arrependerem, elas serão pessoas também, instrumentos de Deus na terra. Está entendendo? O que Jonas estava colocando em risco? Jonas estava colocando em risco uma cidade inteira, um povo que poderia ser ativado por Deus para poder viver uma história linda sobre a terra, porque ele decidiu a não querer viver o propósito da vida dele, de Deus na vida dele na terra. Ei, quanto tempo você está vivendo a mesma coisa? Agora eu vou confrontar você antes de eu orar para a tua vida. Quanto tempo você está vivendo a mesma coisa? Quanto tempo você bate na mesma tecla e as coisas não mudam? Quanto tempo as coisas acontecem na tua vida da mesma forma? E quantas vezes você culpou outras pessoas pelos seus fracassos? Quantas vezes você já culpou o terceiro, o segundo, o quarto, o quinto, porque você não está onde que você queria que estivesse? Jonas, olha, irmãos, é tão interessante, pastor Mateus, porque quando está todo mundo no barco ali, o barco está aí, o pessoal jogando ouro, jogando prata, o pessoal jogando tudo para fora do barco, comida. Aí Jonas ele fala assim, ei, o problema aqui agora sou eu. Sabe, irmão, sabe quando começou a restauração na vida de Jonas? Quando ele reconheceu que o problema era ele. Não, você não está preparado para poder ouvir isso, não. Porque enquanto Jonas culpava terceiro, quarto, quinto, ele só descia. Mas no momento que ele falou assim, o problema sou eu. Eu estou fugindo de Deus. Eu não quero viver o que Deus tem para a minha vida. Eu não quero pregar a palavra. Eu não quero andar debaixo da palavra. Eu não quero obedecer a Deus. O problema sou eu. Então faz o que com você, cabra? Me pega e joga fora do barco. Joga fora do navio. E quando jogar fora do barco, os seus problemas vão acabar. Irmãos, vou falar com você duas coisas hoje. E guarda isso no teu coração. Tem problemas que você só vai resolver ele quando algumas pessoas se desligarem da tua vida. Não. Ei, tem problemas que você só vai conseguir sair fora dele quando você desligar de algumas pessoas. Jonas estava sendo ruim com os caras que estavam no barco? Não. Ele precisava desconectar aquelas pessoas para ele poder viver o que Deus tinha na vida dele. Deus cuidou deles depois. Só que o momento de Jonas não era com eles. O momento de Jonas era Nínive. Está entendendo? O momento, quem sabe, não é com as pessoas que estão te puxando você, que estão te levando você para longe do propósito de Deus. Não. Mas pastor, eu sou forte. Pastor, eu vou... Irmãos, é tão engraçado isso. Porque
escute bem, e no mundo que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vendo um mundo onde as pessoas estão cada vez mais frágeis, emocionalmente, espiritualmente, sentimentalmente. Irmãos, nunca na história da humanidade teve um povo tão frágil espiritualmente, emocionalmente e sentimentalmente igual aos dias de hoje. Eu sou pastor, eu sei o que eu estou falando. Nunca teve. Então entenda só uma coisa. O diabo sabe exatamente que a geração está sofrendo com isso. Então tudo que o diabo vai tentar fazer é mexer nessa área, emocionalmente, sentimentalmente e espiritualmente. Para quê? Para tirar você do propósito que Deus tem para a tua vida. Pastor, então o que eu faço? Tem hora que você tem que dar 2 passos atrás e falar assim: I'm sorry, eu preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo para que eu possa me conectar de volta naquilo que Deus tem na minha vida. Ei, tem hora que nós temos que parar, dar uma resinha para trás, dobrar a direita e voltar de volta para o trilho. Ei, Deus está falando contigo hoje. E Deus está ministrando teu coração hoje. É tempo de nós dizer para Deus: Deus, o problema sou eu. O problema sou eu. Eu não vou mais fugir do teu propósito. Eu não vou mais fugir do meu chamado. Eu falei aqui, irmãos, que tem hora que a gente acorda de manhã, não dá vontade de ter telefone de crente, não dá vontade de falar com crente, não dá vontade de falar com ninguém. Tem hora que não dá vontade. Mas se eu ficar sem fazer isso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou esfriar. Eu vou esfriar. E daqui um dia eu não quero vir na igreja. Aí daqui uns dias eu não quero. Tem uma pessoa que falou comigo assim: pastor, eu achei que não ia ter culto hoje não, porque feriado, aniversário do reininho. Eu falei assim: preste bem atenção. Se eu cancelo o culto porque é feriado e porque é aniversário do reininho, como que eu vou explicar para ele amanhã que ele precisa ir para a igreja no dia de feriado? Que ele precisa ir para o culto no dia do aniversário dele? Como que eu vou explicar para ele que ele precisa se levantar e buscar, se um dia eu estou dizendo para ele, vamos cancelar tudo? Então, irmãos, então o problema é eu tomar decisões que me leva para longe do propósito de Deus. Agora, a solução disso é eu reconhecer que o problema sou eu. Come on, guys. Que as decisões foram minhas. Reconhecer, escute bem, gente. Jonas se levantou, tomou a decisão de descer para Jope, tomou a decisão de entrar dentro do barco, tomou a decisão de pagar. E quando o barco estava a pique, quase afundando, ele levanta e fala assim: o problema sou eu. Neste momento, Deus ele fala assim: agora eu vou levar você para o teu propósito. Agora eu vou levar você para o teu propósito. Agora eu vou levar você para o lugar onde você vai ter um encontro comigo, onde você vai ter um teto a teto comigo. Agora eu vou te levar você no lugar onde você vai viver exatamente aquilo que eu quero que você viva. Agora você vai ter um encontro comigo. Você vai ter um momento comigo que você nunca teve na sua vida. Ei! Deus, irmãos, a Bíblia não fala que era uma baleia. Mas cientificamente, pastor Mateus estudado, existe alguma comprovação de que alguém pode entrar numa barriga de um peixe, no meio do oceano e ficar vivo? Não. Existe. Pastor Mateus, pastor Vicente, existe. Cientificamente, você que é estudado em medicina, cientificamente é aprovado, dá uma injeção nos outros lá em Valadares, morre na hora. Mas eu aprendo que quando nós reconhecemos que o problema é nosso, que é eu, Deus vai sempre preparar um ambiente aonde que é improvável para poder nos revelar e nos trazer mais perto dele. Ah, come on, guys. Não, você não vai entender, não. Precisa ser mais claro.
Ninguém sobrevive na barriga de um peixe. A Bíblia não fala que é baleia, fala que é um peixe grande. Ninguém sobrevive na boca de um peixe grande. Sabe lá se o peixe foi lá para o fundo, mergulhou, mas lá, dentro da barriga desse peixe grande, a Bíblia diz que Jonas faz uma oração e fala: Deus, I'm sorry. Deus, I'm sorry. Enquanto Jonas estava andando fora do propósito de Deus, ele achava que estava fugindo de Deus. Mas quando ele reconheceu que o problema era ele encontrou Deus dentro da barriga de um peixe grande. Está entendendo, irmãos? Em outras palavras, Deus está em lugares que você nunca imagina que Ele poderia estar. Mas se Ele precisar estar dentro da barriga de um peixe para poder ativar o teu chamado, Ele vai estar. Ele vai estar lá. Ele vai te levar você para este lugar. Pastor, o que eu posso fazer então? O que eu preciso fazer? Você precisa se levantar e falar: Senhor, eu não vou mais culpar ninguém. Eu não vou mais apontar o dedo para ninguém. Eu não vou mais dizer que foi fulano, que foi ciclano. Mas eu vou me levantar. Porque o Senhor me colocou neste lugar com um propósito. O Senhor me colocou neste lugar porque o Senhor tem um propósito na minha vida. Deus não está falando com você todos os dias, domingo, segunda, quinta, sexta, para que você vivesse a vida que você está vivendo do mesmo jeito. Não, Deus está ministrando teu coração para ativar você para algo grande na terra. Deus está ministrando teu coração para ativar você, para que você possa viver algo que você nunca pensou que poderia viver, mas a palavra já está dentro do teu coração, mas está dentro do teu coração. Oh, aleluia. Vontade de pregar aqui hoje, irmãos. Vontade de pregar. Eu queria ter um alto-falante para poder pregar essa mensagem num alto-falante gigante. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós só não conseguimos viver o que Deus tem na nossa vida porque nós acostumamos. Irmãos, eu não vou culpar você por esse costume, não. Desde Adão e Eva tem esse costume. Adão vira, Deus vem e fala: cadê vocês? Adão vira todo envergonhado: Deus, estou aqui. O que aconteceu? A esposa que tu me deste fez com que eu comesse do fruto, e agora eu estou aqui envergonhado diante da tua presença. Aí por vez Eva vira e fala assim: Deus, a serpente, olha só, é a mulher que tu me deste, é a serpente que me induziu. Nós temos essa facilidade de querer culpar as pessoas. Mas na verdade, tudo que nós precisamos fazer é levantar, sacudir a poeira, esquecer do que para trás ficou e olhar para frente e dizer assim: para frente eu vou avançar, para frente eu vou prosseguir. Não importa o que pensam de mim, não importa o que falam de mim, não importa o que disseram a meu respeito, eu vou olhar para frente, porque realmente lá atrás eu não estava vivendo o propósito de Deus, mas agora eu vou ver o propósito de Deus. Apóstolo Paulo fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu olho para o alvo. Eu olho para o alvo, e quando eu olho para o alvo, eu avanço em direção àquilo que Deus tem na minha vida. Eu avanço em direção àquilo que Deus me chamou para poder fazer. Eu ando em direção àquilo que eu vou exercitar na vida de alguém. Eu vou realizar o que Deus tem para a minha vida.